Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h01. Voltamos com o primeiro jornal ao vivo na manhã de segunda-feira na Prever FM. E a gente vai conversar sobre um assunto bastante importante que mexe com o seu dia a dia. E às vezes você nem nota, nem percebe, nem dá a devida importância, que é a proteção de dados. E nós convidamos o nosso quase que colaborador aqui, o Dr. Fábio Angela. Dr. Fábio, advogado, bom dia, obrigado mais uma vez pela presença. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen. E eu que agradeço a confiança de vocês de sempre me chamar aqui. Tantas vezes que me chamarem, estarei aqui presente. E até em cima desse assunto de proteção de dados, tem mais uma novidade acontecida nos últimos dias, né? É a possibilidade de você comercializar a foto da sua íris. Eu ia falar disso. Não, é impressionante, né? E uma empresa norte-americana que até hoje, pelo menos não explicou qual o real motivo, está fotografando o íris das pessoas e pagando com criptomoeda. Que coisa doida é essa, doutor? Eu também vi essa novidade e acabei acompanhando os noticiários em que essa empresa norte-americana oferta criptomoeda em troco da informação existente na íris de cada indivíduo. E o valor, inclusive, depende de cada íris, né? Eles fizeram uma classificação e acho que tem uma variação entre 500 e 800 reais, né? É bastante complicado para nós, operadores do direito, a nossa preocupação fica no que será feito com estas informações. É porque a principal dúvida, né? E até a grande imprensa não soube explicar, e representantes dessa empresa procurados também não deu uma explicação convincente. Qual o real motivo? O que eles vão fazer com isso, né? Porque é uma identificação, talvez hoje em dia, com toda a tecnologia, uma grande identificação de pessoa a pessoa, né? Um partido político movimentou o Ministério Público Federal para que fosse feita uma investigação a respeito desta prática realizada aqui no Brasil e até agora não houve uma resposta convincente. A única coisa que eles disseram foi que era uma captação de informação, mas a grande preocupação para a legislação brasileira é o pós, é o que será feito com essas informações. A gente está falando de fotografar íris, mas no nosso dia a dia, e eu vivenciei isso a semana passada. Fui numa determinada farmácia, uma farmácia que eu sempre vou, né? E aí eu questionei, falei, semana que vem eu vou levar lá um especialista para falar sobre proteção de dados. Por quê? Eu vou comprar um determinado medicamento e ela falou, confirma seu CPF. Quer dizer, se eu não confirmar o CPF, eu não vou ter o desconto? Isso é possível? Você pode... de repente fala, não, eu quero desconto independente de eu fornecer o CPF. Para quê? Vai usar para quê? Aí surge uma grande questão. Nós estamos a passos largos na sociedade em inúmeras questões e nós vemos um país com uma crise de identidade na medida em que nós ainda temos CPF e RG. Então você entra numa farmácia, você vai numa consulta médica, as pessoas fazem isso tudo por imagem. E o nosso país ainda querendo saber se o Márcio é o Márcio pelo um papelzinho chamado RG. Então, você vai num prédio para acessar o 5º andar, é uma verificação facial. Então, eu acho que o país precisa entender que passou da hora de se preocupar, evidentemente, com a proteção dos dados, mas investir nisso. Porque não faz sentido mais você se identificar por meio de uma cédula de identidade, que é algo muito antigo e que tem proporcionado a possibilidade da prática de muitos golpes. Porque para ter acesso ao seu CPF, ao seu RG, é muito fácil e isso está facilitando os golpistas a praticarem diversos golpes. E a preocupação, doutor Fábio, é que, por exemplo, nós comentamos aqui há umas 2 ou 3 semanas de uma pessoa que passou a ser um microempreendedor individual. Abriu uma MEI, né? E no mesmo dia que ele abriu a MEI, na hora do almoço, ele passou a ter inúmeras mensagens, segundo o relato dele, até aquele dia, 14 mensagens de pessoas parabenizando, né, de talvez instituições financeiras ou não, né, abertura da MEI e já gerando algumas boletos, inclusive. Tá? Como dentro da Receita Federal tem alguém que passa esses dados, é impossível, né? Assim como no INSS, assim como dentro das instituições financeiras, porque muitas pessoas
acabam sabendo que conseguiu alcançar a aposentadoria por meio de informações de instituições financeiras. Antes mesmo, talvez, do advogado que representou os interesses daquele indivíduo, Exatamente. que ele alcançou o benefício previdenciário e fica sabendo primeiro pela instituição financeira ofertando um empréstimo, talvez, consignado na folha de pagamento dele. Então, veja, enquanto não houver uma fiscalização com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ficar nesse risco tremendo, porque de um lado existe a legislação, de um lado existe essa proteção, talvez falsa proteção, e de outro não tem uma fiscalização efetiva e eficiente que barre essas circunstâncias e acaba colocando a população em risco. Eu fiquei muito feliz, estava ouvindo vocês, se eu não me engano, na semana passada, que vocês passaram as informações e deram dicas de como bloquear isso com relação a essa criação de empresa que é possível, né? Sim. Então tem o passo a passo que vocês informaram como é feito para bloquear, para que não seja transmitida essa informação. Mas aí é um grande problema. Não haveria necessidade disso, Não, né? e até você fazer esse procedimento já vazou. É esse o ponto. Não, e é impressionante o seguinte, e depois de tudo isso, né? De repente, os meus dados vão ser usados de que forma? Para quê? Já aconteceu com muita gente de ter o CPF clonado, alguma coisa, para uso de compras Depois ilícitas. você descobre uma empresa no seu nome. Uma empresa Você no não seu sabia. nome, você é laranja de uma empresa, nem sabe da onde é essa empresa tal. E aí, depois que isso aconteceu, é possível mover uma ação contra quem, doutor? Existem cenários distintos que acabam acarretando num prejuízo para aquele indivíduo que teve o seu dado transferido de forma ilegal. Tá. Você vai poder ajuizar uma reparação de danos contra aquela pessoa que praticou o ato ilícito. Mas eu digo para você, como é que você vai encontrar esse golpista? As chances são remotas de você conseguir encontrá-lo, e se encontrar para você alcançar uma reparação de danos ali é muito difícil. Então, imaginemos que fosse uma abertura de uma empresa ou a compra de um produto numa determinada loja. Aí, essa loja, por exemplo, que não teve o cumprimento da sua obrigação de entender se aquele documento ele é realmente daquele indivíduo que está comprando, aí essa loja também está correndo o risco de cumprir com uma indenização. Se eu não me engano, se eu não estou enganada, em janeiro de 2024 houve um vazamento de dados do Serasa, me parece, né? E na semana passada nós falamos aqui também que houve vazamento de dados do Banco Neon, né? Que é vinculado ao Votorantim. Não existe também segurança nenhuma, nem em instituições, nem no Serasa, não existe uma criptografia, né? Ou algo do tipo para que proteja os dados dos usuários. Além disso, Ellen, a gente não pode deixar de ter em mente que existe uma ação humana por trás disso. Talvez de um funcionário de uma dessas instituições. Mas a criptografia ela é existente, mas ela é falha. Existe a possibilidade de você burlar os códigos até você encontrar as informações que estão lá de uma maneira protegida, mas não estão protegidas. Uhum. E aí o vazamento disso causa um prejuízo muito grande para as pessoas que tiveram seus dados vazados. Não só por questão de golpes, né? Mas por inúmeras circunstâncias. Isso acaba acarretando em outros crimes que são utilizados as próprias pessoas, as informações daquelas pessoas, que acarretam um prejuízo para uma segurança pública, porque para a polícia também fica difícil. Repito, né? A polícia, na maioria das vezes, para encontrar aquele indivíduo que praticou o crime, ele está com o digital, olhando num papel para comparar. Verdade. Então, eu acho que realmente é uma preocupação que tem que se ter com o vazamento dos dados, com a comercialização da íris dos olhos, mas eu acho que o país precisa observar, para a questão de segurança, de uma otimização de tempo, fazer com que haja uma melhoria nesses dados, nessas informações, para até não só para proteção, mas para a agilidade do serviço público. O difícil nessa agilidade, nessa evolução da tecnologia, é que os hackers atuam de forma mais tranquila, inclusive, né? Quando a gente pensa que não tem hacker invadindo o site do governo, por Não, exemplo. é impressionante, mas assim, é quase que instantâneo. Vimos o que aconteceu com o Pix recentemente, né? Com as informações, né? A fake news e tudo mais. Só que é o seguinte, da mesma forma que a tecnologia tem que andar, a gente tem que evoluir, os hackers também estão atentos a essas mudanças aí
e acabam iludindo, principalmente as pessoas de mais idade, as pessoas que não têm uma orientação, que não estão acostumadas com a tecnologia, essas são as vítimas, né? A evolução da tecnologia ela vem com um benefício, mas junto com ela estão também os malefícios, né? Muito bem observado pelo Márcio que o pessoal que tem uma idade avançada e que não teve a oportunidade de ter acesso à tecnologia quando da sua educação, estão perdendo espaço até no mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo na minha atividade profissional. Há 18 anos, quando eu comecei, tudo era feito no papel, era impresso, levado ao fórum, manualmente. Hoje, nós, dentro do escritório, é quem realizamos a distribuição da ação, escolhemos qual é o tribunal em que vai ser distribuído, a Câmara que vai cair esse determinado processo. E as pessoas não têm habilidade para identificar isso através de um sistema. Então, embora tenha os benefícios, os malefícios estão presentes. E são inúmeros, não só a perda do espaço no mercado de trabalho, mas tantas outras. Eu tive um caso pessoal, né, na época da pandemia, 2021, eu precisava renovar a minha CNH. Eu entrei no site do Detran, me certifiquei que era o site oficial do Detran e agendei. E agendei para o final de 21, até porque você tinha mais um ano e ela tinha vencido em 20, você tinha mais um ano para poder renovar a sua carteira em virtude da pandemia e tudo mais. Eu agendei, quando eu terminei o agendamento, ficou para novembro de 21, eu recebi lá um comunicado que eu tinha que pagar uma taxa de R$24 por esse agendamento. Com a preocupação com pandemia, com tudo que está acontecendo, o que o Marcião fez? Pagou a taxa. Pagou a taxa. É difícil eu cair nessas coisas. Pagou a taxa. E quando, no dia 21, com máscara, tudo, entrei lá na fila e realmente estava agendado, conferindo que o meu nome estava lá para ser atendido naquele determinado horário. E quando eu cheguei para tirar a fotografia, tirei a máscara, falei o valor, 300 e poucos reais, e falei, somado aos 24, quase 400. Eu falei, que 24? A funcionária falou. Aí eu falei, o 24 que eu paguei para poder agendar. Não, a gente não cobra agendamento. Então, quer dizer, eu caí num golpe também. Foi. Aí eu fico imaginando, dentro do poupa-tempo estadual, quantas pessoas caíram naquele mesmo dia que eu caí. Multiplica 24 por 10 mil pessoas. Você imagina, dentro do poupa-tempo também, através do site oficial, eu chequei. Era o site oficial. Eu caí num golpe. Vazamento de informações. De novo. E nesse caso não tem nem como ser ação humana, né? É o que a Ellen disse, é a proteção de dados que não é bem realizada. No caso dessa venda da Iris, né, que repercutiu muito, a gente falou muito, inclusive aqui no primeiro jornal também, eu não sei se as pessoas devem ter assinado alguma coisa, algum tipo de contrato, né, para venda disso. Mas, como o Márcio falou também, não foi deixado claro o para quê que eles querem esses arquivos de Iris, né? Se posteriormente for usado para alguma coisa, digamos que eu tenha vendido a minha Iris, foi usado para alguma coisa que eu não sabia, eu tenho como reivindicar isso, eu tenho como reclamar isso, como é que essas pessoas vão poder agir? Seria através de uma ação de reparação de danos que foi utilizado seus dados de maneira inadequada. Qual que é o grande problema? Eu não vejo como um problema sério a realização da venda. Eu vejo como um problema sério o que você acabou de narrar. A falta de transparência pelo motivo de como serão utilizados esses dados. Porque nós vivemos num país que está numa crise real, algumas pessoas estão em extrema pobreza e talvez esse seria a solução daquele mês para esse indivíduo. De ganho fácil e rápido. Né? É isso. Então a gente não pode criticar esse aspecto. Mas essa grande empresa norte-americana que capta esses dados, é necessário ter um mecanismo de identificação para onde irão esses dados. E num país desenvolvido, você tem que ter um mecanismo de permitir a utilização desses dados ou imediatamente, quando você bem entender, ter um mecanismo para que você sinalize que você não quer mais que aquela empresa utilize seus dados. Justamente, sim. É esse o grande ponto. Mas, repito, a forma que hoje é disponível para fiscalização disso é muito precária. Então, uma reparação de danos contra uma empresa dessa é evidente que não vai atingir aquilo que você teve de prejuízo. Então,
sempre essa reparação vai ficar aquém do que seria o como correto. Não, e é muito provável que as pessoas que venderam a sua íris para essa empresa, muito posteriormente, vão saber alguma coisa que essa empresa fez, aconteceu. Falam, nossa, usaram a minha íris e eu nem estava sabendo que era para isso, né? Então... E não só a íris, né? Como a gente é metralhado diariamente por informações daquilo que você fez uma pesquisa, por exemplo, dentro da internet. Então, hoje você abre as suas redes sociais, tudo aquilo que você imaginou que tinha interesse está estampado para você. Não precisa né? nem falar, só pensar, né? Então, é meio que direcionado para você uma avalanche de informações. E isso é captado de você de uma maneira que você não deu ciência nem autorização. A gente não tem segurança nenhuma. Se nós tivéssemos os três aqui no intervalo batendo um papo e falando assim, olha, vamos comprar um novo fone de ouvido que tem uma marca mais famosa, ele não tem fio e não sei o quê, você bate a mão, dá 2 palmadas e ele volta a funcionar. Enfim, a gente conversando aqui, de repente você abre o seu celular, o seu notebook e aparece lá várias opções de fone de ouvido. Como é possível isso? As pessoas não conseguem identificar de que forma isso é possível. Inclusive, a gente já falou com o professor Marcelo Bueno, se eu não me engano, sobre isso, né? Que os celulares, os aparelhos, eles de fato escutam, digamos assim, né? Tem uma inteligência ali integrada para captar palavras-chave do que você diz perto do aparelho e te oferecer realmente aquele conteúdo que você mencionou. Eu fico imaginando a profissão de advogado e vai ter que se adequar também a essa transformação. Porque assim, eu tive os meus dados, eu recusei ou passei o meu CPF, vamos dizer do CPF, ou da íris, ou de repente eu fui altamente prejudicado. De repente eu estou lá em casa, toco o interfone e olha, vim tirar os seus olhos. Ah, você assinou, você vendeu, eu vim aqui. Né? Eu vim buscar. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Até que ponto a gente pode reverter essa situação? Até que ponto a gente pode imaginar que nós caímos numa fraude, nós caímos numa armadilha e eu quero reverter isso, inclusive financeiramente, que eu estou sendo prejudicado, doutor? Se for identificada a prática de um crime, buscar a delegacia de polícia que atenda a sua região para lavrar um boletim de ocorrência e denunciar a prática desse crime. Agora, se você teve um prejuízo financeiro, é identificar aquelas pessoas que praticaram algum ato que te causou prejuízo financeiro para você buscar uma reparação no Poder Judiciário. Mas, repito, encontrar essa empresa vai ser muito difícil. E aí, vamos imaginar que foi a compra numa loja que te deu um prejuízo lá, comprou um produto qualquer de 10 mil reais. Você vai pedir a reparação de danos para essa loja, uma defesa processual certamente será de que ela também foi, assim como você, vítima da prática de um golpe. Entendi. E aí vai ficar na mão do Poder Judiciário, que também precisa evoluir para compreender essas relações sociais atuais para encontrar uma solução que atenda às necessidades da sociedade. Mas, repito, isso que a Ellen disse, a gente movimenta a rede social e você tem uma avalanche de informações daquilo que você pensou que queria. É algo impressionante. E dali, hoje, por exemplo, há uma concorrência desleal, por exemplo. Então, as empresas, o pessoal que trabalha com marketing, também estão atentos a essa evolução social para também conseguir um espaço no mercado de trabalho. Mas, hoje, eu tenho certeza que alguém está comprando, por exemplo, no Google a palavra Prever FM para desviar a clientela de vocês. E isso é uma prática muito corriqueira e tem enfrentado um grande problema, até o Poder Judiciário já tem se posicionado a respeito disso, no fato de ser declarada essa atitude como uma concorrência desleal. Você compra uma palavra-chave para que o interessado digite na pesquisa de um mecanismo como o Google, por exemplo, e ao pesquisar, por exemplo, Prever FM, te leva para uma outra rádio, por exemplo. E isso foi identificado e já é sedimentado pelo Poder Judiciário como uma prática de concorrência desleal. E ele tem suspendido a comercialização da palavra Prever FM no mercado de palavras-chave do Google, por exemplo. Lembrando que só é possível você bloquear e suspender a venda desde que, a exemplo da rádio, Prever FM é uma palavra que remete a uma marca. E a gente fica abismado, né? E mais ou menos nós sabemos, baseado até antes de começar a entrevista com o Dr. Fábio, com relação a esse fla-flu, esse Corinthians e Palmeiras que nós temos entre governo e oposição, que isso nunca vai terminar. E nós sabemos que está no STF já há algum tempo, né,
para ser votado a legislação da internet, como se faz o uso correto, as medidas, né, as restrições e tudo mais. Muita gente contrária, dizendo que é liberdade de expressão, tem que correr solto. As grandes big techs pensando nisso, né? Estão nos Estados Unidos e em alguns países, mas provavelmente vão tentar trazer para o Brasil, e com a concordância de muitos congressistas, inclusive. Mas até que ponto a gente vai ficar vulnerável? Eu acho que esse é o termo. Vulnerável a tudo isso que acontece. Sendo que o STF não vai votar isso, existem coisas mais importantes, mas isso é muito importante, que nós vivemos o dia a dia disso. É uma grande preocupação para a sociedade a falta de informação correta. Nós estamos vendo diuturnamente que as redes sociais viraram um palco de desinformação. O Supremo Tribunal Federal deveria, na verdade já existe um posicionamento, tá? A legislação brasileira existe dentro de uma hierarquia, a Constituição Federal, que nós falamos que ela está no patamar hierárquico mais elevado das legislações. E lá dentro da Constituição nós temos o direito à informação, manifestação do pensamento, liberdade de informação dos jornalistas. Só que do outro lado você tem o direito de privacidade, intimidade, etc. Como que o julgador deve resolver uma questão nessa circunstância? Como os dois direitos estão no mesmo patamar hierárquico, é necessário verificar dentro do caso concreto qual aquele que tem maior densidade e o Poder Judiciário aplica. Então, num caso de desinformação ou num caso de uma manifestação do pensamento em que viole a intimidade, a privacidade de outra pessoa, certamente o Poder Judiciário vai se posicionar no lado da proteção da privacidade. Ao passo que um jornalista que realiza a sua atividade de informação e informe algo que seja real e que não tenha juízo de valor naquela informação e ofenda uma pessoa, essa ofensa ela não vai ser tratada da mesma maneira que do caso anterior. Vai se prevalecer a liberdade de informação. Então, essa habilidade que o Poder Judiciário tem nesse momento, eu acho que é válida, nós estamos no caminho certo. Só que a evolução social e a quantidade de desinformação e de ações nesse sentido é muito maior do que da solução dos casos em que são levados para o Poder Judiciário. O Marco Civil da Internet ele já existe, desde 2021 já existe uma legislação, só que ela não está atendendo a necessidade social. Porque a interpretação que era dada pela legislação ela era muito antiquada e continua sendo, por isso, uma necessária evolução. Tanto que o próprio Poder Judiciário, nas decisões judiciais, interpreta a legislação de uma maneira diferente, que tem uma proteção maior agora. E essa evolução acontece todo dia, né? Todo dia. Então, para que você tenha esse marco da internet e tal, ele vai ficar para trás 2021, já ficou. Se ele não for atualizado, ele vai estar sempre correndo, movendo ou remando contra a maré, porque todo o tempo nós temos novidades e situações que não fazem parte desse marco. Quando se fala em evolução tecnológica, sempre essa solução vai ser atrasada. Que coisa impressionante, né? Sinais dos tempos e a gente talvez não estejamos preparados para tudo isso, né? Não estamos. É o que você falou Acho da que sua experiência. não estamos, né? E essa experiência que você teve numa loja, que a pessoa faz de tudo para pegar sua informação antes de realizar a venda. Você vai no shopping para fazer uma compra, você, por favor, digite seu CPF, mas eu não quero o CPF na nota, mas eu preciso iniciar a venda por meio do seu CPF. Poxa, eu não quero. Entendeu? E você também não tem obrigação de passar, tá? E ele tem a obrigação de te vender, mesmo que você não forneça seu CPF. De repente ele quer o seu CPF para ver se você está negativado no Serasa e tudo Já mais. pode te oferecer um cartão? Alguma coisa assim, né? É difícil. Eu acho que tem que ter também mais transparência. Quer dizer, se eu não passar o CPF, eu não vou ter o desconto. Eu acho que aí eu posso, inclusive, chamar a polícia, né? Não faz sentido você condicionar um desconto pela informação do número do seu documento. Repito, é particular. Né? É particular. Vai usar para quê? Vai fazer o quê? E quando você fala o número do seu CPF na loja, a fila que está atrás ouve o número do seu CPF. Né? Por isso que eu digo que o Brasil precisa evoluir. Você mesmo vaza o seu CPF? Exato. Sem perceber. Então, se o mecanismo da íris é algo importante para dados, que o governo, e que a polícia, e que o Estado, que a União faça disso um proveito para a sua evolução. Então, ainda que numa loja, você só de chegar próximo ao caixa, já identifique quem é você, como que é sua informação bancária e assim por diante. Assim como na China,
Você entra numa loja, sai e já está pago. Só você entra, faz a compra sozinho. Em algumas lojas você pega o produto, sai da loja, ele já reconheceu quem é você e já fez o débito do seu cartão, mesmo sem você imaginar que isso aconteceu. E agora eu fico imaginando a função de um advogado, né? Existe já dentro do direito um campo específico para esse, vamos dizer, crime virtual, crime cibernético? Existe já um campo específico? Existe, inclusive as instituições de ensino, na própria ementa, já incluiu o direito digital, que é uma preocupação que a formação em direito, a formação em medicina, a formação em enfermagem, todos os cursos estão preocupados com a tecnologia. E o direito não é diferente, por conta dos crimes cibernéticos, por conta desse vazamento de dados, essas proteções, inclusive essas relações de venda de palavras, a concorrência desleal. Então, nós que estudamos isso num passado um pouco já distante, se você não se atualizar... Não você tinha, não né? O digital, é isso, né? não havia. Parece que esse crime digital é 2015, acho que 10 anos está fazendo agora, né? Super recente. Eu me lembro de ter entrevistado a doutora Rita Barbulho, inclusive, Minha colega sua colega, inclusive. E ela falava a respeito disso. Realmente, 2015. Né? Então, imagino que deva evoluir. E é muito comum aparecer casos desse tipo no escritório? Bastante comum. E eu vou trazer para vocês uma informação agora que talvez vocês nem conheçam, porque isso sim é novidade e aí você tem que correr muito atrás. Dá um exemplo desses metaversos. Existe relação de emprego dentro do metaverso. Existe crime sexual dentro do metaverso. O que significa isso? Eu só tomei conhecimento disso porque eu avaliei um trabalho científico a respeito dessa circunstância. Então, hoje, os jovens eles têm um mundo paralelo nesse metaverso. Você compra roupinha para você... Você tem uma vida ali, Exatamente. né? Então, seu bonequinho, seu personagem, avatar, você coloca uma roupa que você quer, um tênis que você quer. E existem lojas se estabelecendo no metaverso para poder fazer essa relação de compra e venda. Qual que era a preocupação do trabalho científico? Qual legislação trabalhista se aplica para aquele operador que vai realizar a venda de um produto numa loja e é um shopping 24 horas? Hora extra, como é que esse indivíduo vai... Então, veja onde está a evolução da tecnologia e o Brasil preocupado com o RG e o CPF. Essa é uma preocupação que você tem que ter. Dentro desse trabalho científico foi trazido um relato de um avatar que sofreu um crime sexual. Gente. E aí a operadora do boneco foi questionada, mas por que você não correu? Porque eu fiquei tão pasma que eu travei. Então ali houve também um crime dentro do metaverso e que o direito também logo terá que se preocupar. Existe venda de terrenos no metaverso. Então a evolução é tão grande que talvez eu não vou conseguir identificar o resultado disso, porque eu acho que eu não estarei na Terra quando isso tiver um fim. Não, eu fico imaginando, dentro desse metaverso, que de repente os meus netos vão estar usando isso com mais propriedade e tudo mais. Como é que fica o advogado, né? Como é que, nos dias atuais, como aconteceu esse caso? Como é que você vai poder analisar um crime? Aconteceu onde? De que forma? No metaverso? Qual legislação Aconteceu que eu vou... Qual é a legislação? no domínio www. Esse ponto. Né? No passado, a preocupação do advogado era em que lugar que foi realizado um contrato, por exemplo, quando surgiu a nuvem, que você estabelecia um contrato, você no Brasil e o cliente do outro lado do mundo, qual legislação aplicável? Vai depender se a assinatura realizou mesmo aqui. Não, mas a assinatura é digital. Perfeito, mas o documento está estabelecido na onde? Essa nuvem é na onde? É no Japão. O cartório está estabelecido Exato. aonde? Então você tinha essa discussão. Só que isso já ficou muito no passado, por conta dessa evolução, e a preocupação é muito grande. E nós, operadores do direito, os advogados, não só nós, o delegado de polícia, o juiz, o Ministério Público, tem uma dificuldade muito grande de entender, porque o Poder Judiciário também não se posicionou a respeito disso por ser uma novidade. A gente está percebendo que existe uma concorrência do físico e do virtual. Em todos os sentidos, né? Os comerciantes hoje reclamam. Você anda pela cidade e você vê muito imóvel fechado, que antes era um comércio. Porque a concorrência com o virtual é muito Virou grande. loja virtual. De repente você está em casa no domingo à noite, lá com a família, olha, eu vou comprar um novo, uma batedeira. Né? E você lá fez a compra, entregue em 3 dias. Você faz o pagamento, tal. Chega lá, a empresa já grita. Aliás,
algumas empresas aí, não precisa falar o nome, a pessoa deve estar sabendo qual eu estou falando, né? Que além do interfone, grita o seu nome, a vizinhança inteira fica sabendo que você sem comprou. Paciência, viu? É muito rápido e tudo mais. Quer dizer, essa concorrência virtual, eu falei do comércio, mas em todos os segmentos, é uma realidade hoje. E aquele que não se adaptar ficará para trás. Que Porque coisa você pode, impressionante. se você andar pelas ruas da cidade, você vê comércio fechado, comércio tradicional, que perdeu espaço para essas vendas online. Essa loja que você disse aí, que grita seu nome na porta, tomou um espaço muito grande. Impressionante. E aí, qual é o custo? Muito menor do que você estabelecer numa rua famosa aqui em Botucatu, qualquer prédio, um aluguel de 10, 15 mil reais. Você fala, não, então eu vou vender online porque eu não tenho esse custo. Então é essa. Quando que vocês imaginaram que uma rádio seria transmitida ao vivo? É uma coisa que não se tinha presente. Era a rádio, a pilha e assim por diante. Não, e o interessante nessa história toda é que muitos comerciantes, donos do próprio negócio, do espaço físico, inclusive, o que eles estão fazendo? Alugando esse espaço físico para essas lojas que fazem a entrega das mercadorias. Que é muita. Para armazenamento. É armazenamento, é isso mesmo. Mas para que eu vou ter uma loja se eu não preciso pagar aluguel e eu estou ganhando dessa empresa para armazenar esses milhares de produtos que são consumidos todos os dias? Então, essas lojas tradicionais perdem muito espaço e, infelizmente, num município como o nosso, que não é tão grande, né, essas lojas perdem espaço e a compra, a venda, tudo realizado pela internet, o município também deixa de ganhar por conta dos impostos que não são repassados para Botucatu. E o doutor mencionou sobre o RG, o CPF, um papelzinho, né? A nova Carteira Nacional de Identidade, que ela tem agora até um QR Code atrás, tem a versão digital, é um caminho de evolução para a documentação no Brasil? É um caminho de evolução, mas ele já chega, como o Márcio disse, já chega atrasado, porque... Já chegou defasado. Já chegou defasado, porque ainda é um cartão, ainda é, embora tenha o QR Code, é uma evolução tecnológica, mas as informações que estão ali são as mesmas, o número do CPF, o RG, se você quiser ter só CNH lá, você também tem. É um documento único, vai facilitar só para o cidadão que vai ter que andar com um documento só na mão, não vai mais precisar, lembra do SIC, RG, que você tem que levar isso num banco. Carteira de trabalho, título de eleitor. Vai tirando os documentos. Um monte de papel que as informações antes nem se conversavam, não existia essa unificação de informação, que era um grande prejuízo para os cidadãos e, óbvio, atrasa muito a realização de um contrato. Você vai tomar um empréstimo no banco, até você apresentar todos esses documentos, isso atrasa demais. Não, e somado a tudo isso, doutor Fábio, você imagina que tudo isso está reservado no seu smartphone, no seu iPhone, no seu celular. E você sai com ele na rua, você corre o risco de ser o quê? Assaltado. Né? E aí você perde todos os dados. Antigamente, quando era no papel, você tirava a segunda via. Eu perdi o meu título de eleitor. Eu vou tirar a segunda via e tudo mais. Aí você perdeu o seu celular. Não importa o valor do seu celular, mas importa o que está dentro. Tem gente que coloca senha bancária, tem gente que coloca todas as informações, o pagamento do IPVA, tudo isso. E aí, como é que fica quando você tem o seu celular roubado? Você tem Pix, você tem a possibilidade de você realizar uma compra através do débito, tudo por meio do celular. Tudo. Aí você tem um problema, né? Quando você perde isso, aí é um descuido do próprio detentor das informações. Que aí, certamente, numa ação de reparação de danos, aí você vai acabar perdendo a ação por conta de um instituto chamado culpa concorrente, porque daí você também participou desse evento. Então, a grande preocupação seria num eventual furto do seu aparelho, e aí você tem que imediatamente correr para uma delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência, que se alguém fizer uma compra utilizando seus dados, as suas informações, o seu dinheiro, você tem um boletim de ocorrência que foi feito para dizer que aquilo foi furtado e aí a responsabilidade não recairá sobre você. Mas pior do que isso, tem informações ali que você pode ser vítima até de um crime com essas informações. Claro. A gente não tem paz nem na internet. Não. Doutor Fábio, mais uma vez agradecemos a sua participação. A gente falou a respeito de proteção de dados, foi mais abrangente, afinal de contas nós vivemos uma realidade que daqui a pouco, daqui 5 minutos já não é mais, virou passado. Vai ser uma realidade virtual. No dinamismo que o mundo nos impõe hoje, a gente infelizmente está vivendo nessa situação. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço e espero que a sociedade esteja preparada para isso e fica a dica para que não caiam em golpes. Quando recebe um boleto, confira. Se você recebe uma ligação de uma pessoa dizendo que está com o seu filho, não acredite de primeiro. Pega um telefone
paralela e faça contato com o seu filho para ver se realmente ele está sendo vítima de alguma coisa, mas certifique antes de qualquer coisa. Eu que agradeço mais uma vez a possibilidade de participar aqui. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.